Esta é a mulher mais rica da África. Então, se você quer saber quem é ela, fica comigo até o final desse vídeo, onde eu vou mostrar para você o nome e como a sua riqueza começou. Ela, podemos dizer que ela é a mulher mais rica da África. Ela é a única mais rica da África. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou Alberto Manuel, tenho 17 anos e falo daqui de Moçambique, na África. Então, no vídeo 2, vou mostrar para vocês a mulher mais rica da África, a mulher mais rica economicamente da África. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like e não esqueça de comentar o que você achou do vídeo. Então, estamos falando de Isabel dos Santos. Isabel dos Santos nasceu a 20 de abril de 1973. É uma empresária angolana com atividades ligadas aos setores das telecomunicações, da banca da energia e do retalho, centrada no seu país e em Portugal. Segundo a revista norte-americana Forbes, é a africana mais rica, com uma fortuna estimada em 3 milhões de dólares. Em 2014, foi considerada como a empreendedora número 1 em África. Isabel dos Santos é filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos e da sua primeira esposa Tatiana Pukanova, de origem russa. Na altura cidadã soviética e antiga campeã de xadrez, Isabel dos Santos estudou na St. Paul's Girls' School, em Londres, e formou-se em engenharia eletrônica no King's College de Londres. Casou-se em Luanda pelo civil a 20 de dezembro de 2002, nos jardins do Palácio Presidencial. E no dia seguinte pela igreja na Sé Catedral, com o colecionador de arte Sindika Dokolo, nacional da República Democrática do Congo, numa cerimônia onde compareceram cerca de 800 convidados, em que metade era familiares dos noivos, estando também entre os convidados vários presidentes africanos. Ela enviuvou em 2020. Ao longo dos últimos anos, tem sido gestora e desempenhado funções na administração em empresas cotadas em bolsas europeias. Em junho de 2016, José Eduardo dos Santos nomeou Isabel dos Santos para as funções de presidente do Conselho de Administração da petrolífera estatal Sonangol. Foi exonerada do cargo pelo presidente João Lourenço em novembro de 2017. Isabel dos Santos começou as suas atividades na capital de Angola, Luanda, no início de 1990 e trabalhou na qualidade de engenharia gestora de projeto na empresa urbana em 2000. Pertence ao grupo Gembas, na ilha de Luanda. Abriu em 1997, aos 24 anos, a Miami Beach Club, um dos primeiros clubes da noite na capital. A 30 de dezembro de 2019, o Tribunal Provincial de Luanda decretou o arresto preventivo de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos, do seu marido Sindika Dokolo e de Mário Filipe Moreira de Leite da Silva. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os três empresários celebraram negócios com o Estado angolano através das empresas Sodinha, empresa pública de venda de diamantes, e com a Sonangol, petrolífera estatal. Com a realização deste negócio, o Estado angolano teve um prejuízo de mais de 1.000 milhões de dólares. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República em Portugal divulgou que foi aberta uma investigação em relação a várias operações realizadas por Isabel dos Santos em Portugal. Na sequência de uma única denúncia apresentada pela eurodeputada Ana Gomes, após o arresto em Luanda, dos Santos assumiu o Dubai como país de residência oficial. Investimentos em Angola. A partir de 2008, Isabel dos Santos aposta em outras áreas de negócio, entre as quais a distribuição, a banca, as telecomunicações e a hotelaria. Nas telecomunicações foi fundadora e é membro da administração da Unitel, principal operadora de serviços móveis em Angola. Na banca é administradora do BFA, Grupo BPI, e foi fundadora do Banco BIC, onde participa com um capital de 42%. No ramo da distribuição, detém uma participação na empresa Condes, numa parceria em abril de 2011 com a portuguesa Sonai para o desenvolvimento conjunto de uma
operação de exploração da atividade de retalho em Angola, sob a insígnia Continente. Em setembro de 2015, a parceria com a SONAI, que levaria o Continente para Angola, foi dissolvida. Isabel dos Santos anunciou então o lançamento em Angola da marca Candando, que significa abraço, uma rede de hipermercados que não tem participação do grupo português. Isabel dos Santos é ainda presidente da Cruz Vermelha de Angola. Em janeiro de 2017, a Unitel, liderada por Isabel dos Santos, oficializa a compra de 2% do Banco de Fomento de Angola, BFA, ao BPI por 28 milhões de euros e passa a controlar 51,9% do capital do banco. A operação recebeu o aval do Banco Nacional de Angola, BNA, instituição reguladora do setor, em dezembro de 2016. Investimentos em Portugal. Em Portugal detém importantes participações, nomeadamente através da Santoro Finance no Banco Português de Investimento e Banco BIC Português, que adquiriu o Banco Português de Negócios, e a cujo Conselho de Administração pertence com autorização do Banco de Portugal, bem como outras empresas, nomeadamente a Galp Energia e a Zone Multimédia, através da Unitel International Holdings BV Esperança Holding. No dia 14 de abril de 2011, a SONAI assinou um acordo de parceria com a empresa angolana Condis, detida por Isabel dos Santos e Síndica do Colo, sobre a introdução de atividades em retalho sob a insígnia Continente, bem como sobre a participação numa sociedade imobiliária de grande envergadura. Investimentos de Isabel dos Santos em Portugal em companhias cotadas estão sujeitas à supervisão oficial da CMVM. Em novembro de 2012, passou a integrar com funções não executivas o Conselho de Administração da Zone. Em dezembro de 2012, tomou público convite para a fusão da mesma com a Sonaecon, sob o nome Zopt. 8 meses depois, e após a luz verde da Autoridade da Concorrência, a fusão das duas empresas foi formalizada a 27 de agosto de 2013, com a transferência para a Zopt, a sociedade de propósito específico criada para avançar com a operação e que passa a deter mais de 50% do capital do novo grupo. Das ações que Isabel dos Santos e a Sonacon detêm, respectivamente, na Zone e na Optimus, houve um aumento em espécie do capital social da Zopt de 50 para 716 milhões de euros. Então, essa é a mulher mais rica da África. Então, como vocês puderam ver, a sua história, assim como o seu sucesso. Eu acho que ela batalhou muito na vida para conseguir ser o que ela é hoje. Porque eu acho que Isabel dos Santos é uma mulher que cria inspiração em muitas outras mulheres da África. E não só pela sua riqueza, mas sim pela sua vontade e força que ela teve para continuar. Porque como vocês já acompanharam aqui, ela perdeu o seu marido no início desse ano, acho que foi em fevereiro. Ela enviuvou e assim, acho que essa foi a história. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, não esqueça de comentar o que você achou do vídeo. É nós, tamo junto, valeu! Então é isso.